Aquela era foi difícil. Eles nos deram um tempo duro. As crianças eram meninos afro-americanos jovens. Eles passaram correndo e de repente tropeçaram, arranhando os joelhos. Se eu morrer sem contar a verdade, Hollywood será sempre uma gaiola brilhante. Essas são as últimas linhas assombrosas de uma nota manuscrita privada, irregular, cheia de sentimento, deixada por Shirley Temple aos 85 anos. Uma lenda do cinema, a criança de cabelos encaracolados que foi aclamada como salvadora dos filmes na América. No entanto, ela guardou um segredo sombrio por décadas. As 5 pessoas, 5 ícones deslumbrantes cujos rostos brilhavam no cinema, mas cujas ações trouxeram dor aos seus primeiros anos, tirando sua inocência e enterrando-a em sofrimento silencioso. Finalmente, ela revela a verdade. Ela lista seus nomes, suas palavras afiadas como facas. Eu os desprezo e você precisa da história. Você está preparado? Vamos explorar as identidades das 5 estrelas que transformaram a juventude doce de Shirley em um horror. O terceiro da lista a fez consumir bebida alcoólica quando ela tinha apenas 8 anos. E o último a tratou como um objeto, não como uma alma viva. Nascida em 23 de abril de 1928 em Santa Mônica, Califórnia, Shirley Temple se tornaria um nome conhecido, creditada por salvar a indústria cinematográfica durante a Grande Depressão. Ela fez sua estreia no palco aos 3 anos. Aos 6, ela era a estrela de cinema mais amada do país. Aos 10 anos, ela ganhava mais do que o presidente Roosevelt. Aos 12, um executivo de cinema tentou atraí-la para seu colo e agiu de forma inadequada. 13 viu o início de seu declínio. Hollywood seguindo em frente, diretores atribuindo-lhe papéis de adulta e produtores avaliando seu corpo à medida que ela crescia, examinando cada centímetro. Quando seu charme desaparecer, ela será inútil, declararam. Um cineasta uma vez atirou uma cadeira pela sala, gritando com ela por não chorar de forma convincente no set. Os fãs acreditavam que sua vida era um conto de fadas. A realidade era o oposto. Seus primeiros anos foram como um zoológico chamativo, com Shirley como um ativo comercializável. No final da década de 1950, ela escolheu deixar o mundo do cinema para trás. Ela se voltou para a diplomacia, servindo como embaixadora americana em Gana e na Tchecoslováquia. Ela encontrou um novo caminho, mas sua história a assombrava, sempre à espreita no fundo. Quando tinha 85 anos, em uma conversa rara e íntima, Shirley Temple finalmente mencionou os nomes das 5 pessoas que disse nunca perdoar. 5 colegas de trabalho há muito considerados intocáveis, mas Temple, cujos olhos haviam visto tanto glamour quanto escuridão, quebrou seu silêncio. Primeiro, Clark Gable, o cavalheiro que lhe deu seu primeiro gosto de vergonha. Para o mundo, Clark Gable representava o charme do velho Hollywood, o galã de E o Vento Levou. Mas para Shirley Temple, ele era um terror por trás de uma fachada polida. Ela tinha apenas 9 anos quando participou de uma reunião extravagante da MGM com a elite da indústria. Quando cumprimentou Gable educadamente, ele a avaliou friamente e a ignorou, sem dizer nada. Não muito tempo depois, ela o ouviu murmurar para um amigo: "Crianças como ela são chamadas de estrelas agora?" Hollywood está condenado. Embora fosse apenas uma garotinha, o comentário a feriu profundamente. Gable não era apenas snob. Para Temple, ele representava uma indústria que via atores mirins como entretenimento descartável. Eles nunca coestrelaram um filme, mas o nome de Gable seria para sempre o primeiro a deixar uma cicatriz no coração de Shirley. Segundo, Judy Garland, colega estrela infantil ou a maior traidora de Hollywood. Uma era Dorothy em Oz, a outra a criança dourada da América. Hollywood esperava uma amizade mágica entre as duas, mas a realidade era diferente. Garland uma vez descreveu Temple como uma boneca de corda rancorosa. As duas viveram carreiras paralelas, mas desiguais. Shirley era a queridinha da Fox, adorada e bem remunerada, enquanto Garland enfrentava constante pressão para emagrecer, esconder sua figura e tomar pílulas para satisfazer as exigências de imagem da MGM. A equipe lembrou que Garland ridicularizava Temple fora das câmeras, chamando-a de cabeça de esfregão famosa apenas por seu sorriso. Em 1939, em um evento do estúdio, alguém perguntou: "Você gostaria de atuar com Shirley?" Garland explodiu em risadas e respondeu diante de uma plateia: "Não, eu não atuo com bonecas musicais." Temple fingiu um sorriso, mas reconheceu que o desprezo de Garland não era brincadeira. Anos depois, Garland morreu isolada e viciada aos 47 anos. Temple viveu até os 85, e só tarde na vida, compartilhou a verdade que expôs o mito da Irmandade Solidária de Hollywood. Garland uma vez afirmou: "Ela não me desprezava. Ela desprezava a minha existência." Muitas vezes, são aqueles mais parecidos conosco que causam as feridas mais profundas. Número 3. John Wayne, o durão de Hollywood que fez a jovem Shirley desabar. Ele era o indiscutível rei dos cowboys, John Wayne, um símbolo vivo do heroísmo americano robusto, mas a maioria não sabe que ele uma vez gritou na cara de She de 10 anos de idade:
Shirley Temple, com raiva incontrolável. O ano era 1947. Um novo filme de guerra estava em desenvolvimento com Temple, como a filha adolescente do oficial da Marinha de Wayne. Em uma cena dramática, Temple precisava chorar silenciosamente enquanto seu pai na tela se preparava para partir para a guerra. Devido a falhas de iluminação, foram necessárias 4 tomadas. Na 5ª tentativa, justo quando Shirley estava dizendo suas falas, John Wayne bateu com o punho na mesa, levantou-se e rugiu. "Você está estragando tudo! Não é assim que se chora!" Ela congelou de terror, com os ouvidos zunindo. Nenhum adulto jamais havia falado com ela daquela maneira, na frente da equipe, muito menos um herói que ela admirava. As filmagens pararam. O diretor encerrou a sessão. Ela saiu do set em silêncio, sem dizer nada. A filmagem daquele dia foi cancelada. Semanas depois, o projeto foi descartado. O filme nunca foi lançado. Refletindo em 2009, Shirley Temple disse: "Ele não era uma má pessoa, apenas a pessoa errada para trabalhar com crianças. Ele me tratou como se eu fosse um objeto, não um ser humano." De tudo que ela ressentia, John Wayne era o único que ela não detestava por quem ele era, mas por um único momento em que ele negou a ela a dignidade básica. Quarto, Shirley MacLaine, a atriz de língua afiada que fez Temple dizer: "Nunca encontrei alguém tão cruel." As mulheres de Hollywood vinham em tipos: as gentis, as belas admiradas e aquelas tão afiadas quanto facas que mantinham os outros em alerta. MacLaine era do terceiro tipo e Temple, uma vez a queridinha da América, tornou-se sua vítima preferida. Os dois nunca fizeram um filme juntos, mas a imprensa frequentemente fazia comparações. Uma, o doce ícone dos anos 30. A outra, uma estrela ousada e transgressora dos anos 60. MacLaine detestava a associação. Durante um talk show em 1982, quando perguntada sobre Temple, MacLaine disse francamente: "Ela é mais lembrada do que talentosa." Em uma festa do Oscar em 1989, Temple a cumprimentou com um sorriso. MacLaine respondeu friamente: "Ah, pensei que você tivesse desistido." Foi aos 9 anos? Temple forçou um sorriso educado e então se afastou silenciosamente. Homens a menosprezaram, diretores a insultaram, mas ninguém a fez sentir-se tão indigna quanto MacLaine. MacLaine personificava o Hollywood rebelde, zombando da velha ordem tanto dentro quanto fora das telas. Quinto, Fred Astaire, o cavalheiro charmoso que se tornou o tormento silencioso de Temple. O mundo o chamava de Rei da Dança, o símbolo supremo de estilo e elegância. Mas para a jovem Shirley, Fred Astaire não era uma lenda. Ele era um perfeccionista exigente com um olhar frio. Ela tinha apenas 11 anos quando foi convidada para fazer um breve número de dança com Astaire para um programa especial. Deveria ter sido uma honra, mas logo se transformou em angústia psicológica. Por menos de 1 minuto de filmagem, Astaire exigiu 32 tomadas, fosse pela postura dela, respiração ou o ritmo dos sapatos de sapateado. Sempre que ela errava, ele nunca levantava a voz. Ele apenas parava e olhava, e Shirley sentia-se como uma mancha no palco dele. O silêncio de Astaire era uma forma própria de crueldade. Ela foi para casa com os pés cheios de bolhas e feridos, mas a verdadeira dor era a sensação de que nunca estaria à altura. Pela primeira vez, Shirley, a criança elogiada como impecável, considerou abandonar o show business. Tudo porque um colega de elenco exigia perfeição absoluta. Algumas pessoas esmagam você com palavras duras, outras com raiva. Algumas simplesmente destroem você com um único olhar ou com sua quietude. Shirley Temple começou a se apresentar aos 3 anos, mas levaria mais de 80 anos para nomear aqueles que quebraram seu espírito, não com violência, mas com palavras, olhares e a dureza disfarçada de estrelato. Clark Gable, os olhos que envergonhavam. Judy Garland, o sorriso venenoso. John Wayne, o grito que destruiu sua confiança. Shirley MacLaine, uma adaga sob um vestido de baile. Fred Astaire, o silêncio gelado que a quebrou por dentro. Ninguém arruinou publicamente sua reputação. Nenhum tabloide jamais a difamou. Mas suas feridas foram sutis, levando uma vida inteira para cicatrizar. Talvez tenhamos entendido mal. A escuridão de Hollywood nem sempre vem com punhos ou garras. Às vezes, chega como um sorriso deslumbrante. Quantos mais segredos se escondem por trás do brilho de Tinseltown? Deixe seus pensamentos abaixo. Qual nome te surpreendeu mais? Qual história te feriu mais? Lembre-se de curtir, se inscrever e ativar o sino porque da próxima vez vamos expor a lista negra de Marilyn Monroe. Uma lista que inclui um press